Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Como de costume, semanalmente nós estamos juntos para conversar sobre algum tema interessante, saúde, qualidade de vida, como viver melhor. E o assunto de hoje não pode ser diferente, né? E como no consultório a gente tem tantas dúvidas e também no quadro Você e o Doutor aqui da Record TV, hoje o assunto vai ser muito interessante porque eu vou falar da diferença entre a alergia alimentar e a intolerância alimentar. As pessoas às vezes confundem, né? Nem sabem que tem diferença entre alergia e intolerância. Então vamos começar falando um pouquinho da alergia. Se você tem algum tipo de alergia a alimento, a gente tem que sempre lembrar que o nosso corpo produz anticorpos, né? Contra tudo que a gente não gosta. Desde o cheiro de um perfume, um creme que você passa na pele, uma bebida que você tomou, às vezes o teu corpo ele não gosta disso aí e ele faz anticorpos contra essa substância. E na alimentação não é diferente. Eu vou contar para vocês que existe a proteína, por exemplo, a proteína do leite de vaca, a proteína do ovo, da soja, trigo, peixe, amendoim. Muitas vezes o nosso corpo não reconhece, não gosta dessa substância e ele produz na hora anticorpos. E você já deve ter ouvido falar, ou mesmo aconteceu com você, de você comer, por exemplo, um peixe, um camarão, mesmo leite de vaca e foi parar no pronto-socorro com falta de ar, a pele ficou toda vermelha, os olhos ficaram vermelhos, né? Você não respira direito, parece que até que a respiração o ar não entra, tem que ser entubado às vezes, tem que tomar adrenalina. Então, isso é alergia alimentar. Ou você tem, nós todos temos, na corrente sanguínea, uma imunoglobulina, um anticorpo chamado IgE. IgE, imunoglobulina do tipo E. E é essa imunoglobulina que vai lá e vai ter uma reação com essa proteína que você é alérgico ou alérgica, e vai desencadear uma reação que pega o corpo inteiro, viu? Não é só localizada, como eu falei. Então você pode ter erupção na pele, tua pele fica vermelha, você tem coceira no corpo inteiro, as mucosas ficam inchadas, você não respira direito, pode até ter sangramento pelo intestino, né? E diarreia. Então isso é alergia, não é intolerância. Aí você vai perguntar, mas pô, então o que é intolerância? A intolerância vou dar um exemplo, o leite, além da proteína que dá alergia, mas o leite tem um açúcar. Esse açúcar do leite é chamado lactose. E tem pessoas que nascem sem uma enzima chamada lactase. A lactase, ela vai na lactose e faz a digestão e você não tem nada. Mas tem pessoas que não conseguem fazer a digestão desse açúcar, entendeu? E aí o que vai dar? Dá só desconforto e dor abdominal. Não dá aquela reação da alergia. Você não fica com a pele vermelha, você não tem falta de ar, você tem uma reação local, uma reação localizada. Então a intolerância alimentar, o nosso corpo tem dificuldade de fazer a digestão. Então pode ser também qualquer tipo de alimento, não precisa ser só o leite, não. Isso causa um quadro mais localizado, com diarreia, náuseas, gases, você fica com aquela barriga inchada, né? Vai para o médico, a gente fala, isso deve ser síndrome do cólon irritável. Claro, não deixa de ser a síndrome do cólon irritável, causada por uma intolerância alimentar. Agora, esse tipo de reação que eu falei ao leite pode ser com qualquer coisa, viu? Pode ser com trigo, inclusive. E, já que eu estou falando no trigo, existe chamada doença celíaca. A doença celíaca é a intolerância ao trigo. A gente sabe que no trigo tem essa proteína que tem no trigo, também tem no centeio e na cevada. E as pessoas que têm esse tipo de intolerância passam muito mal, com diarreia, muitas vezes pode ser até sangue, a barriga fica bem grande, distendida, com gases, né? E aí realmente não tem cura, você não pode tomar um remédio. O que a gente tem que fazer é tirar o glúten, como tirar
a lactose ou tomar leite sem lactose e comer sem glúten. Tem vários produtos hoje no mercado, graças a Deus, né? Mas você pode substituir. O que é importante você saber que o glúten que está no trigo, na cevada e no centeio, ele pode ser substituído por arroz, por batata, amêndoa, grão de bico, quinoa, mandioca, né? Tanto é que a gente pode fazer pão de mandioca, massa com milho, com arroz, isso para tentar driblar o nosso sistema que está dando essa falta da substância que não existe, não tem essa enzima que vai fazer a digestão do alimento. Então agora você começou a entender já a diferença. Então, intolerância alimentar, o nosso corpo tem dificuldade de fazer a digestão para algum tipo de alimento e o sintoma é local, diarreia, náusea e gases. Agora, a alergia, o nosso corpo inteiro joga anticorpos, geralmente IgE, imunoglobulina E dá uma reação no corpo inteiro. Muitas vezes você tem que ir até para o hospital, porque pega a pele, os olhos, né? Já expliquei da dificuldade de respirar. Esse tipo de... Agora, o que você faz na alergia? Geralmente na alergia, a gente precisa medicar, dar um remédio antialérgico, muitas vezes corticoide, fazer vários tipos de exame para saber se é pó, pólen, perfume. Muitas vezes é muita coisa misturada, né? E já na intolerância, a gente sabe que geralmente é lactose ou glúten. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Atualmente no Brasil nós temos alguns laboratórios que já fazem exames de sangue, uma picadinha no sangue, e a gente já sabe se a pessoa tem intolerância a 220 tipos de alimento, né? Isso nos Estados Unidos eu fazia esse teste com muita frequência, porque o laboratório do hospital que eu trabalhava fora fazia esse teste. E no Brasil não é tão fácil. Mas atualmente já tem vários tipos de testes para você detectar a alergia e a intolerância. Mas como às vezes não dá para fazer, então o que eu sugiro é tirar da alimentação mesmo. Eu acho que eu tenho alergia ao leite. Tira o leite e vê o que acontece. Putz, olha, melhorei. Então, é o leite. E aí o que você faz? Toma leite de outros animais. E intolerância é a mesma coisa. Eu tenho intolerância, por exemplo, a cerveja. Eu não posso tomar porque a cevada me faz mal. Passa a tomar cerveja, muda o tipo de cerveja ou para de tomar cerveja. Enfim, você tem que saber driblar e cuidar desse tipo de situação. Espero que vocês tenham entendido bem a diferença de intolerância e alergia. Se alimentem bem, por falar nisso, né? Tenham uma boa semana. Um forte abraço em vocês. Até o próximo assunto aqui do podcast Você e o Doutor. Estou esperando aqui. Semana que vem tem mais, tá bom? Abração, fica com Deus, boa semana e muita saúde aí. Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.